Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão deste Tribunal Regional Eleitoral. Eu cumprimento os meus colegas, o digno Procurador Regional Eleitoral, e aqui temos o prazer nesta manhã de ter também a presença do Dr. Pedro Melo Pouchain, Ribeiro, que é Procurador Regional Eleitoral como substituto. Seja bem-vindo. O digno advogado, jurisdicionado e servidores da casa. Eu coloco em discussão a ata da sessão plenária 8.518, uma vez que ela fora enviada eletronicamente a todos. Se não há nenhum apontamento ou correção, proclamo aprovada. Continua adiado em razão do pedido de vista. Eu quero participar de que continuam adiados em razão do pedido de vista os processos 44523, que é o 2.1 da pauta, o 45.482, 2.2, o 49.753, 2.3, o 12.227, 2.4. Esses processos que eu mencionados, eles retornarão para a conclusão do seu julgamento na sessão plenária do próximo dia 31/10, portanto, na próxima terça-feira. Esses dois serão retirados de pauta a pedido do relator. A pedido do relator, eu estou participando aqui a retirada de pauta dos processos 2.5, que é o 29.980, 2016, da relatoria do Dr. Ricardo Gomes de Almeida, como também da mesma relatoria o 2.6, que é o processo 34.363, 2016, retirado de pauta, portanto, para que ele possa vir no futuro e a julgamento, ele terá que ser republicado a pauta. Este adiado para a sessão plenária do dia 31/10, na terça-feira, é o processo 2.8 da relatoria do colega desembargador Pedro Sakamoto, que tem o número 68.255, 2016. É um recurso de prestação de contas. Preferência e sustentação. Há um pedido de preferência com sustentação oral pelo prazo de 10 minutos. É o número 2.10 da relatoria do colega desembargador Pedro Sakamoto. É um recurso eleitoral, prestação de contas de candidato ao cargo de vereador de Campo Verde, 12ª Zona Eleitoral. O recorrente é o Juarez Alves da Silva e a parte recorrida é o Ministério Público Ministério Público Eleitoral. Como anunciado, há um parecer escrito, que obviamente vai ser colhido a sua manifestação no momento oportuno. Eu concedo, portanto, a palavra ao digno colega relator. 2.10, 44.863, 2016. São só 4 processos. Eminentes pares, trata-se de recurso eleitoral interposto por Juarez Alves da Silva, candidato ao cargo de vereador do município de Campo Verde, contra a sentença proferida pelo juiz da 12ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições de 2016, em razão do recebimento e doação de pessoa jurídica. O recorrente aduz que o recurso estimável recebido para utilização em sua campanha, consistente de um veículo registrado em nome da empresa qual seria sócio,
A época da campanha eleitoral, de fato, já era de propriedade do recorrente, haja visto que o mesmo já tinha concluído a tradição. Assevero que também já estaria na posse do DUT, recibo de transferência, assinado e reconhecido de firma antes mesmo da campanha eleitoral começar. No entanto, não tinha sido protocolado junto ao DETRAN para as formalidades de transferência. Além do mais, o recorrente já havia declarado o veículo como seu, pessoa física, junto à Justiça Eleitoral. O recorrente conclui afirmando que o veículo objeto da controvérsia, utilizado durante a campanha eleitoral, é de fato e de direito de propriedade da pessoa física do candidato, não tendo sido descumprido, portanto, qualquer dispositivo legal. Ao final, requer o provimento desse recurso para que seja aprovada sem restrições à prestação de contas em exame. Com o apelo, o recorrente providenciou a juntada de cópia da declaração de bens constante do registro de candidatura, bem como do certificado de registro do veículo e da autorização para a transferência da propriedade do veículo ATPV. O Ministério Público Eleitoral, que atua perante a instância singela, apresentou as contrarrazões que estão juntadas às folhas, por meio das quais suscita a preliminar de intempestividade recursal, uma vez que os embargos declaratórios opostos em fase da sentença foram declarados manifestamente protelatórios, e quanto ao mérito, pugna pela manutenção da sentença guerreada, ressaltando que os documentos carreados aos autos com recurso não podem ser conhecidos. Instado a manifestar, a douto Procurador Regional Eleitoral opina pela rejeição da preliminar de intempestividade, tendo em vista que os aclaratórios foram expressamente conhecidos pelo magistrado sentenciante, interrompendo naquele momento o prazo recursal. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento do recurso ao relatório. Concedo a palavra ao digno advogado para a sustentação oral, pelo prazo de 10 minutos. Doutores, bom dia. Bom dia aos serventuários dessa casa. Confesso que é o meu primeira sustentação oral nesta casa e me senti muito acolhido, em especial pela dona Sônia, né? E, doutores, gostaria de destacar aqui, chamar, na verdade, a aplicação do princípio da verdade real, um princípio que nós vemos no direito penal, que nós podemos aplicar aqui no direito eleitoral. Quanto ao prazo de embargos, realmente os embargos foram interpostos para esclarecer dúvida na decisão proferida pela magistrada. E após esse prazo foi apresentado o recurso com relação à prestação de contas. Bom, o que eu destaco aqui nesse recurso é o fato de que houve a tradição de fato. A tradição, o veículo realmente era do vereador. Por um equívoco do contador à época, na verdade, foi juntado o documento como se fosse da empresa ainda. No entanto, ele não tinha conhecimento do DUT, que já tinha sido feita a transferência com reconhecimento de firma. Eu peço que seja reconhecido o recurso, dado provimento ao recurso, para que seja reconhecido de fato esse veículo como de propriedade do vereador e não da empresa. Como já foi demonstrado no relatório, foi lido no relatório, foi juntado na declaração do vereador como sendo o veículo próprio do vereador antes da eleição, no momento da candidatura dele, e posteriormente a juntada do DUT devidamente reconhecido firma. Peço que, pelo provimento do recurso, tendo em vista a aplicação do princípio da verdade real do processo. Eu agradeço a intervenção. Eu colho agora o parecer oral do digno procurador regional eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, nobres julgadores, cumprimento o advogado pela sustentação. Eu ratifico a manifestação escrita e tecerei apenas um comentário breve
para destacar um ponto que eu acho que deve ser levado em consideração nesse julgamento. O que a gente precisa destacar aqui no parecer é que o recurso, a doação recebida pelo candidato, ela se originou de pessoa jurídica. É isso que está documentado nos autos e na prestação de contas. Essa doação provém, portanto, de fonte vedada, né? Vedada expressamente pela resolução 23.463 do TSE. Destaco apenas esse ponto, excelências, e mantenho o parecer escrito, que já foi encaminhado a vossas excelências. Obrigado, excelência. Colhido o parecer, volto a palavra, então, ao digno relator para o voto. Senhor presidente, eminentes pares, inicialmente eu coloco em votação uma questão de ordem a ser apreciada por este colendo plenário. Antes de adentrar a análise do mérito recursal e tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública, suscito questão de ordem a ser dirimida por este plenário, consistente na ocorrência de licenciamento de defesa nesses autos, uma vez que as contas julgadas foram julgadas desaprovadas em primeira instância, sem que o feito tenha sido convertido ao rito ordinário. Compulsando esses autos, verifica o procedimento adotado pelo juiz eleitoral na análise das contas eleitorais não se coadunou com a modalidade simplificada, novidade introduzida no sistema da mini-reforma eleitoral e assim reproduzida na resolução TSE 23.463 de 2015. Transcrevo o respectivo dispositivo legal, do qual vou poupar da leitura. Registre por importante que, conforme o artigo 59 da supracitada resolução, nessa espécie de prestação de contas, os documentos a serem apresentados pelo candidato limitam-se àquelas descritas nas linhas A, B, D e F do inciso 2 do artigo 48, quais sejam: artigo 48, incisos que eu transcrevo o citado dispositivo A, B, D e F, que consta aqui no meu voto. Ocorre, entretanto, que a análise técnica realizada pelo cartório eleitoral identificou algumas inconsistências nessas contas, conforme parecer técnico conclusivo, em contradições foram 16, tendo havido a solicitação de esclarecimentos diretamente ao candidato. Aludido parecer, anote, concluiu pela aprovação das contas com a anotação de ressalvas. O recorrente, tempestivamente, atendeu a diligência proposta pelo analista das contas e apresentou manifestação acompanhada de diversos documentos, juntados às folhas 18 e 26. Em seguida, os autos foram diretamente encaminhados ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela rejeição da contabilidade apresentada. Assim, os autos foram encaminhados ao juiz eleitoral para deliberação acerca da necessidade ou não de conversão do feito para o rito ordinário, conforme determina o artigo 62 da resolução 23.463, que eu transcrevo e também que vou poupá-los da leitura. Entretanto, ao arrepio da legislação de regência, foi proferida sentença de desaprovação das contas, tendo em vista que não foram suficientemente esclarecidas as impropriedades concernentes à não contabilização do veículo utilizado em campanha e, por conseguinte, do recebimento de doação da pessoa jurídica, uma vez que o veículo seria de propriedade da sociedade empresarial da qual o recorrente faz parte. O prejuízo causado pela supressão dessa fase processual de conversão do rito é tão patente que, na tentativa de sanar as falhas apontadas, o recorrente providenciou a juntada de novos documentos com seu recurso, os quais deixaram de ser oportunamente conhecidos e analisados tanto pela análise técnica quanto pelo magistrado sentenciante. Desse modo, a mera publicação do parecer técnico conclusivo pelo analista técnico não tem o condão de promover tacitamente a alteração do rito processual, uma vez que somente o juiz eleitoral podia aplicar o escopo e a cognição da matéria estranha ao procedimento simplificado, mediante decisão judicial de natureza interlocutória para conversão em rito ordinário, o que não ocorreu nesses autos, tornando nula a sentença proferida.
Acerca do tema, trago recentes julgados de alguns tribunais regionais eleitorais que enfrentaram tema semelhante, inclusive desse regional mato-grossense, tendo deixado assente o seguinte: nas prestações de contas simplificadas por expressa determinação legal, constatada irregularidade, o juiz deliberará sobre a sua conversão para o rito ordinário. Entretanto, se julgar desaprovadas as contas sem efetivar tal deliberação, incorre em cerceamento de defesa, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, causando prejuízo ao candidato prestador das contas. Esse julgado do nobre membro dessa corte, o doutor Ulisses Rabanedo dos Santos, recurso eleitoral 44.960, acórdão 26.342, de 19/9/2017. Também trago um outro aqui, nesse mesmo sentido, de minha relatoria, acórdão 26.189, de 20/6/2017, recurso eleitoral 48.505. E um outro também de tribunais distintos desse. Portanto, por derradeiro, diante das inconsistências encontradas, ausência de registro do vínculo na prestação de contas, imprecisão quanto ao efeito, quanto ao efetivo doador, e, por fim, dúvida quanto à autenticidade e validade dos selos e documentos de autenticação suscitada pelo Ministério Público de primeiro grau nas contrarrazões, inexiste a possibilidade de convalidar as presentes contas nesta instância recursal, no estado em que se apresenta, ainda que com ressalva, de modo que a solução mais adequada à preservação dos postulados da ampla defesa e do contraditório é o retorno dos autos ao juiz de primeiro grau, para que seja estritamente observado o trâmite previsto na legislação de regência. Diante disposto, acolho a presente questão de ordem e, por conseguinte, anula a sentença que desaprova as contas de campanha de Juarez Alves da Silva, determinando o retorno dos autos à zona de origem, para que seja convertida ao rito ordinário, processando-a na forma da resolução TSE 23463/2015. É como voto, senhor presidente. Eu gostaria de questionar o digno relator. Pelas anotações, consta uma matéria, uma preliminar de intempestividade do recurso. Sim. O senhor apreciou essa questão? Não apreciei, porque essa questão de ordem prejudica toda a análise da parte da tempestividade ou não, porque a sentença, no meu modo de entender, está nula. Se é nulo, não se cogita nem questão de tempestividade. Sim, mas é que a intempestividade é um pressuposto, né, do recurso. E o pressuposto a gente examina antes da prejudicial. O senhor suscitou uma questão de ordem da prejudicial, de cerceamento de defesa. Com certeza deve ter oportunizado as partes a manifestarem, em razão da não lesão ao princípio da surpresa, né? E o senhor encaminhou o voto no sentido de acolher essa prejudicial, consequentemente anulando o ato de resignação, que é um ato sentencial, e determinando, obviamente, o retorno ao juízo singular. Entendeu, senhor presidente, que em se tratando de matéria de ordem pública, veja, eu acho que a questão é nula. A intempestividade também é matéria de ordem pública. Sim, eu estou vendo que o senhor está priorizando uma questão maior, né? Como eu não voto, eu só apenas estou presidindo, Agora, eu só vejo uma quis situação que, trazer essa questão que vai ser deliberada pela... Acolher essa preliminar de intempestividade, depois eu não há como eu analisar a questão da nulidade. Não, a não ser que o senhor acolhesse. Não se conhece do recurso por intempestivo. Não, isso mas a sentença é nula. Isso se o senhor Como é que nós vamos conciliar isso? Como vota o... Me permite só uma consideração, me parece que a questão é realmente importante, mas como disse a própria Procuradoria, os embargos foram conhecidos, foram rejeitados e a própria Procuradoria entendeu pela tempestividade. Então, se fosse o caso até de um debate mais profundo sobre a intempestividade, né,
mas Não, me parece claro a só tempestividade. coloquei, Eu entendi. Admite, então, a tempestividade do recurso. Aí eu aprecio a questão de ordem que é a prejudicial. É só essa questão que eu quis colocar. Eu vou colher os votos. Ainda bem, né, Exemplo. meu entendimento é diferente. Eu entendo que não há possibilidade de... Se a decisão, a sentença é nula, né, e de ofício eu estou anulando ela. Não, eu vou... não vou analisar nem a questão das preliminares, nem do mérito. Entendo assim. Dr. Marcos Faleiro. Senhor presidente, acompanhamos o relator no sentido de anulação da sentença por cerceamento de defesa, salientando que, por se tratar de uma nulidade absoluta, ela pode ser arguída em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por mera petição nos autos, poderia ser arguída nos autos sem sequer a interposição de recurso. É como votamos. Dr. Ulisses. Senhor presidente, eminentes pares, inicialmente quero cumprimentar o doutor advogado e cumprimento também o doutor Pedro pela ascensão à Procuradoria Regional Eleitoral. Sei que não vai ser fácil substituir o doutor Alisson, mas tenho certeza que faremos aqui, em conjunto também com a douta advocacia, um grande trabalho. Eminentes pares, a questão colocada pelo presidente me parece relevante. Porque nós temos que deliberar, aliás, nós temos que partir de uma premissa que antecede ao debate se precisamos ou não analisar a questão da tempestividade. E parto da premissa de que, se o recurso for intempestivo, no caso de prestação de contas, e eu não a comparo com o processo criminal, no caso de prestação de contas, nós estaríamos funcionando nós estaríamos proferindo uma decisão de caráter rescisório, porque nós teríamos um trânsito em julgado e nós, de ofício, frente a um recurso intempestivo, apreciando, ainda que de ofício, esta questão de ordem, evidentemente que acolhendo e anulando o processo, a decisão que estaríamos a proferir teria, sim, nítido caráter rescisório, tendo em vista o trânsito em julgado. Por esta razão, antes de apreciar a questão de ordem, eu estou tendo o recurso como tempestivo, com base nos fundamentos da douta Procuradoria. Não tenho dúvida da tempestividade do recurso frente a esses fundamentos. E tendo como tempestivo, vejo como possível a apreciação da questão de ordem nos termos em que fez o relator, e eu soluciono exatamente como fez o desembargador Pedro Sakamoto. Em julgamento ocorrido na semana anterior, onde nós acolhemos também uma questão de ordem que inclusive eu suscitei, nós anulamos um processo por conta da não conversão do rito. Naquela oportunidade, nós fixamos o entendimento de que, ainda que não tenha havido a conversão do rito, o que caracterizaria uma irregularidade procedimental, se nessa instância revisora nós entendêssemos que a prestação de contas fosse apta a ser aprovada sem a conversão, nós poderíamos fazê-lo desde logo. O julgado, senhor presidente, naquela oportunidade, ele restou assim emendado no ponto. Foi o RE 12629, acordo 26392. Nós dissemos o seguinte: mesmo havendo impugnação, manifestação contrária da área técnica, bem como parecer desfavorável do Ministério Público, o juiz, se entender que as contas estão regulares, pode aprová-las. De modo que o tribunal, ao julgar o recurso, também poderá assim proceder, sem a necessidade de deliberar a conversão do rito. Então não há dúvida de que quando nós apreciamos uma questão de ordem como essa, inevitavelmente, a despeito de até parecer um paradoxo de você ter que analisar o mérito
para decidir a preliminar, nós temos sim que fazer uma incursão, se seria o caso ou não, de desde logo aprovar essa prestação de contas. E inicialmente eu estava tendente a, sim, desde logo, aprová-las com ressalva, tendo em vista que foi colocado na tribuna. No entanto, o eminente relator, eu verifico que ele fez essa análise e ele foi muito feliz aqui ao observar o seguinte, aspas, diante das inconsistências encontradas, a ausência de registro do veículo na prestação de contas, imprecisão quanto ao efetivo doador, e para mim aqui o mais importante, e por fim, dúvida quanto à autenticidade e validade dos selos e documentos de autenticação suscitada pelo Ministério Público de primeiro grau, ele entendeu pela necessidade de conversão e a impossibilidade de aprovação desde logo. Então, com essas considerações, senhor presidente, tendo em vista o nobre relator ter detectado que há um debate sobre algumas outras irregularidades que precisam de uma análise mais acurada, eu voto no sentido de reconhecer a tempestividade do recurso e, tendo como tempestivo, acolher a questão de ordem nos termos do voto do relator, por não entender pela aprovação desde logo. Muito bem. O desembargador Pedro mantém a questão da intempestividade só? A questão eu posso acrescentar aqui no meu voto essa questão preliminar suscitada pelo doutor membro do Ministério Público Eleitoral, como razões até de decidir, rejeitando essa preliminar de intempestividade Olhando a questão de ordem. A questão de ordem prejudicial. Exatamente. Certo. Doutor Marcos Faleiro? Acompanhamos, senhor. Sim. Doutor Ricardo? Senhor presidente, eu quero cumprimentar o doutor advogado e também quero dar boas-vindas ao eminente doutor Pedro, que nos dará com certeza uma contribuição enorme aqui para o Tribunal Regional Eleitoral. E em relação ao processo, senhor presidente, eu acompanho integralmente o eminente relator, já com os acréscimos feitos pelo doutor Ulisses Sabanedas. Doutor Paulo? Senhor presidente, da mesma forma, quero aqui cumprimentar o doutor advogado e também dar as boas-vindas ao doutor Pedro, colega que milita conosco na Justiça Federal como procurador. Seja bem-vindo a essa corte. Eu vou acompanhar, inclusive, a proposição do desembargador presidente, vou fazer uma pequena ponderação, até para externar o meu entendimento, e nesse ponto eu acompanho o doutor Ulisses, porque, na verdade, embora o desembargador Pedro Sakamoto tenha razão, é uma questão de ordem, mas para que essa questão de ordem, matéria pública, seja conhecida, é preciso que o processo chegue ao tribunal. E para que o processo chegue ao tribunal, existem duas possibilidades. Aliás, existe a possibilidade do recurso. Se a parte não recorre, esse processo não chega. E uma vez recorrido, tem que verificar se o pressuposto processual da tempestividade está presente. Se não está presente, a corte não pode conhecer, né? Mas como o próprio Procurador da República, nas felizes palavras do doutor Ulisses, entendeu que não é intempestivo, então, colho como não intempestivo e no mérito da questão de ordem, acompanho integralmente o nobre relator. É como voto, senhor presidente. Doutor Antônio Peleja? Então, desejar as boas-vindas para o novo procurador substituto eleitoral, doutor advogado, né, expôs de uma forma brilhante. Essa questão da intempestividade do recurso, né, eu até adiro a manifestação, mas é uma questão de ferimento da lei de ritos, né, alterada pela lei 3.165, né, do rito simplificado, quando, na verdade, haveria essa necessidade de um maior alargamento procedimental, né. Seria uma nulidade absoluta e certamente teria que chegar aqui, como o doutor Pedro salientou, por via recursal. Agora, essa questão da própria sanabilidade dessas nulidades, né, essa própria nulidade absoluta, ela poderia convalidar. Eu pensei nessa hipótese de o mérito, se o mérito fosse favorável, né, pelo 282, parágrafo 2º, novo CPC, a convalidação in extremis, poderia ser a possibilidade de convalidar. Mas,
como bem ressaltou o doutor Ulício Rabaneda, citando a manifestação do doutor Pedro Sakamoto, há alguns pontos obscuros que necessitam ser analisados. Por isso, meu voto é no sentido de acolher integralmente a manifestação do doutor Pedro Sakamoto. O voto do doutor Pedro Sakamoto, perdão. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar intempestividade e acolheu o prejudicial cerceamento de defesa, para efeito de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juiz de origem, nos termos do voto do doutor relator, e em consonância também com parcial com o parecer ministerial. Essa é a conclusão do seu julgamento. Doutores, antes de eu finalizar, gostaria de dar os parabéns a todos, porque apesar do grande volume de processos, né, mais uma prestação de contas, foi muito bem fundamentado, gostei, estão de parabéns e eu desejo um bom trabalho a todos. Bom dia. Vamos. Pedido de preferência, sem sustentação oral, desembargador Pedro Sakamoto. É o 2.11 da pauta, o processo é 42.350/2016. O assunto é o mesmo, prestação de contas, de candidato ao cargo de vereador de Campo Verde. O recorrente, neste caso, é o Ministério Público Eleitoral e a parte recorrida é Edson Pereira Ribeiro, a parecer escrito. Isso recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença proferida pelo juiz da 12ª Zona Eleitoral que aprovou as contas de campanha de Edson Pereira Ribeiro, candidato ao cargo de vereador no município de Campo Verde, nas eleições de 2016. Em sua petição recursal, o recorrente alega que a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve informar os recursos arrecadados com a identificação das doações recebidas, financeiras ou estimáveis em dinheiro, não sendo possível isentar o prestador de conta de efetuar qualquer desses registros. Argumenta ainda que a decisão recorrida aprovou as contas sob o fundamento de que o presente caso se enquadra na exceção do parágrafo 3º do artigo 55 da Resolução 23.470, contudo, não levou em consideração a regra do parágrafo 4º do mesmo artigo, que prevê que a dispensa de comprovação prevista no parágrafo 3º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das operações constantes do inciso 1 e 2 do referido parágrafo. Ao final, por considerar que as contas zeradas do candidato não correspondem à efetiva realidade de sua campanha eleitoral, requer o provimento desse recurso para que seja reformado o deciso de piso, a fim de que a prestação em exame seja desaprovada. O requerido apresentou as contrarrazões que estão juntadas às folhas, por meio dos quais pugna pela manutenção da sentença. Em estado a manifestar, o Procurador Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso para que as contas sejam desaprovadas por esta Corte Eleitoral. É o relatório, presidente. Ouça-se a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Excelências, esse é mais um caso recorrente que o MPE já externou as razões pelas quais entende que é cabível o provimento do recurso, de forma que eu creio que já está bastante batido já, Excelência. Por isso, ratifico o parecer apenas. Ratificado o parecer, o relator para o voto. Conforme relatado, cuide-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença prorrogatada pela 12ª Zona Eleitoral de Campo Verde, que aprovou as contas de campanha de Edson Pereira Ribeiro, candidato a cargo de vereador no pleito de 2016. O recorrente insurge contra o fato de que as contas subexame encontram-se zeradas, não tendo sido registrada a arrecadação de qualquer recurso financeiro ou estimável e a realização de despesas inerentes à campanha eleitoral. Aponta ainda que o recorrido recebeu a doação de material de propaganda impresso do candidato a prefeito, apoiado pela coligação, a qual pertenceu, não havendo, contudo, registro desta prestação. De fato, da análise dos documentos encartados na ação cautelar 29275,
juntado em apenso, verifica-se que diversos candidatos a vereador em Campo Verde, incluindo o Recoedo, receberam doação de santinhos do candidato ao pleito majoritário. Infere-se da descrição contida nessas notas fiscais que se trata de empréstimos duplos. Vale dizer, uma face apresenta a propaganda eleitoral do prefeito e na outra a do candidato a vereador. É certo que recursos arrecadados e os respectivos gastos eleitorais devem estar todos registrados na prestação de contas de campanha. Entretanto, a própria legislação de regência estabelece situações em que a emissão de recibo eleitoral não será obrigatória, exatamente como ocorre no caso desses autos. Eis que reza o artigo 6º da Resolução 23.463 de 2015, no que ora interessa. Para o terceiro, não se submete à emissão de recibo eleitoral previsto no caput do artigo 6º. Inciso 2. Doações estimáveis de dinheiro entre candidatos e partidos decorrentes do uso comum, tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. Parágrafo 4º, considera-se no uso comum, inciso 2, a produção conjunta de materiais publicitários impressos. Prossigo. Com efeito, a emissão do registro das referidas receitas estimáveis não pode ser considerada irregularidade insanável, notadamente porque o candidato recebedor dessa espécie de doação está expressamente dispensado de comprovar, como dispõe o artigo 55 da supracitada Resolução 23.463 de 2015, que eu transcrevo e vou poupar da leitura. Logo, a simples ausência de registro de valores pagos por outro candidato e devidamente consolidado na prestação de contas desse, não tem o condão de macular todo o conjunto da contabilidade em exame, devendo ser destacado que a auditoria técnica não identificou qualquer falha formal ou outra relacionada à omissão de receita ou despesa, tampouco constatou a necessidade de promover circularizações a fim de apurar eventual indício de irregularidade. Além disso, os extratos bancários sem qualquer movimentação financeira, bem como a baixa quantidade de votos obtidos pelo recorrido, admite presumir que, de fato, não houve extensiva realização de atos de promoção de candidatura, justificando a apresentação da prestação de contas zerada. Desse modo, tratando-se de erro meramente formal, que não prejudica a transparência e o controle acerca de gastos de campanha do recorrente, impõe-se tão somente a anotação de ressalva à irregularidade à hora descrita. A proposta da Corte Regional, ao analisar casos semelhantes, como ao posto em mesa, assim decidiu. Transcrevo aqui acordo de relatoria do nobre Dr. Paulo César Sodré, no acordo 41658, recurso eleitoral melhor 41658, acordo 26383 de 15/8/2017. Nesse sentido, também um outro de relatoria do Dr. Rodrigo Roberto Curvo, que é o recurso eleitoral 4359, acordo 26311 de 29/8/2017. Diante do exposto, em dissonância com o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral para aprovar, com ressalvas, as contas de campanha de Edson Pereira Ribeiro, prestadas em razão de sua candidatura nas eleições de 2016. É como voto. Há algum voto divergente do ilustre colega? Então, proclama o resultado. O tribunal. Pois não, desculpe. Colho, então, o voto do Dr. Marcos. O último entendimento dessa Egrégia Corte foi um voto nós colhemos um voto do nosso eminente Dr. Paulo Sodré, em que ele fazia uma distinção que devia ser analisado caso a caso essas situações de doação de material gráfico entre candidatos da mesma coligação, sem a emissão do recibo e sem o registro dessas situações. E o Dr. Paulo, ele, salvo engano, na época, ele fez algumas distinções entre situações em que poderia haver algum tipo de, pelo princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, suspeitas de
omissão de origem, problemas nas contas ou situações de mera irregularidade, simplesmente, entendeu? Ele fez, vamos dizer assim, não é uma situação a ser aplicável a todos os casos, uma jurisprudência só pelo que eu me recordo quando estava aqui nessa sessão. Esse foi o último entendimento, salvo utilizados aqui nesse TRE, foi inclusive citada a decisão aqui. Essa situação de Campo Verde, ela é um tanto quanto complexa, em que lá ocorreram inúmeras, mas muitas doações de candidatos ao cargo majoritário para proporcionar em valores parecidos de material de campanha, sem qualquer controle e registro dessas doações. E o que levantou inúmeras suspeitas, inclusive da parte do relator, eu inclusive aprovei algumas contas lá à época com ressalvas, mas em razão de um entendimento que eu fui derrotado num outro processo de Campo Verde também, que o Dr. Divanir foi o relator. Mas diante desse caso, esse caso de Campo Verde, inclusive, eu acho que está sob investigação na Procuradoria, salvo engano, e foi submetido a recurso lá para o TSE. Especificamente nessa situação de Campo Verde, em que operou-se uma situação um tanto quanto estranha no município dessa doação de material gráfico entre candidatos lá, e utilizando da última jurisprudência que é utilizada nessa corte, em que se faz uma distinção, não se aplica uma jurisprudência específica a todos os casos. Eu vou acompanhar o parecer do Ministério Público, vou desaprovar as contas nesse caso concreto, utilizando como paradigma justamente o voto proferido pelo Dr. Paulo Sodré, que foi citado aqui inclusive no acórdão número 26283, que não estou mudando o entendimento da Corte, tá? Deixar bem claro, estou usando aqui como paradigma até o voto do Dr. Paulo Sodré, e até gostaria de ouvi-lo sobre esse caso, resguardando o direito de ir até ao final do julgamento aqui, até rever o meu posicionamento acerca da questão. Como voto, tá? O relator deu parcial provimento ao recurso. Eu vou negar o provimento ao recurso e manter está abrindo a divergência, no sentido de negar, está dizendo o seguinte: olha, nesse caso concreto aqui, desprovendo o recurso, negar provimento. Nesse caso concreto é distinto daquele do entendimento do tribunal. Não, senhor presidente. Então, é um caso. Eu estou acompanhando a jurisprudência da Corte, que é diferente. Quer dizer, essa jurisprudência não se aplicaria a esse caso concreto. Na verdade, a jurisprudência do Dr. Paulo também se aplica, né, nesse caso concreto, porque lá ele fez a distinção no dia, mas, salvo engano, naquela oportunidade ele aprovou as contas com ressalva, mas ele fez no fundamentação, ele devidamente fundamentou essa questão dessa distinção, entendeu? Aí estou negando, na verdade, estou dando provimento ao recurso do Ministério Público para reprovar as contas do... Então o senhor está dando provimento, o colega relator deu parcial provimento, e o senhor está dando na sua totalidade. Totalidade, reprovando as contas. Sim, okay. Consequência disso é a reprovação da conta. Isso, como voto. Certo. Doutor Ulisses Rabaneda. Senhor presidente, eminentes pares, no caso de Campo Verde, nós tínhamos duas situações que acabaram por aportar nessa corte de maneira bastante recorrente. Uma delas era a doação de material gráfico entre candidatos, ou seja, candidato majoritário, candidato a prefeito, fez a doação de material gráfico onde tinha no impresso, tanto no verso a candidatura majoritária e no anverso a candidatura proporcional.
Essa foi uma situação que nós apreciamos aqui. Nós tivemos uma outra situação, que foi doação de valores pouco acima, que foram feitos depósitos nas contas dos candidatos, um valor um pouco acima do que determinava a resolução. Inclusive, naquela oportunidade, eu até estava votando pela aprovação com ressalvas, mas nós identificamos que vários candidatos efetuaram depósitos na boca do caixa do mesmíssimo valor. E nós entendemos isso como algo que era absolutamente estranho, e nós acabamos, naquela oportunidade, por então, não entender isso como uma mera irregularidade formal. Nós temos esses dois quadros de Campo Verde. Neste caso aqui, com a devida vênia do Dr. Marcos Faleiros, me parece que seria estranho se todos os candidatos a proporcional não tivessem recebido o material. Porque, veja, se um candidato proporcional recebe a doação do material do majoritário, me parece óbvio que isso sendo um ato de campanha, todos os candidatos a proporcional também receberiam. O estranho seria se um ou dois, né? O que também não levaria a uma reprovação. Mas você fala, por que para um e para o outro não? Né? Isso é discricionário do candidato a majoritário fazer a doação, é verdade. No entanto, me parece mais lógico que todos tenham recebido. E o que aconteceu aqui foi exatamente isso. O Ministério Público interpôs recurso contra várias prestações de contas de vários candidatos a vereador da mesma coligação, porque haviam recebido essa doação de material gráfico que não ficou registrado na prestação de contas do candidato proporcional, né? Então, me parece que o caso, com a devida vênia, se amolda, sim, perfeitamente ao caso julgado pelo Dr. Paulo Sodré. Eu entendi o posicionamento do Dr. Marcos Faleiros, ele entendeu que há uma distinção, mas eu não consegui visualizar essa distinção. Então, o Dr. Marcos Faleiros não está abandonando o entendimento que foi fixado, ele está fazendo essa diferenciação que eu não consegui visualizar no caso concreto. Houve a doação, é de material gráfico, é entre candidatos e não houve o registro na prestação de contas. Sigo a jurisprudência do tribunal, exatamente como eu também tenho votado em casos de Campo Verde. Só registro por fim, senhor presidente, que no caso do acolhimento da posição do Dr. Marcos Faleiros, o que é absolutamente possível, já que sua decisão vem fundamentada, entendo que seria o caso de prover o recurso para converter o rito, como nós deliberamos naquela questão de ordem. Porque nós concluímos o quê? Que no rito simplificado não pode ter reprovação, né? Então só trago esse ponto também para discussão, para reflexão, mas eu estou plenamente de acordo com o voto do relator, louvando a preocupação e a atenção do Dr. Marcos Faleiros em ir nos detalhes, a despeito de não concordar com essa distinção que ele fez. Senhor presidente, só queria um esclarecimento, para ver se eu entendi bem a questão. Me parece que, então, a questão é se houve, ou melhor, se a ausência de registro, porque, nesse caso, o candidato está dispensado de emitir o recibo eleitoral, não é isso? Por ser uma doação estimável, né? Agora, a discussão, então, gira em torno se o registro é um item necessário, porque assim a lei prevê, no caso específico, e se a ausência de registro é suficiente para a reprovação das contas. Eu acho que é essa a discussão. Mas o Dr. Marcos Faleiros, com isso ele não discorda, pelo que eu entendi, mas ele entendeu que no caso concreto existem outras situações que não dão confiabilidade à prestação de contas, foi isso que eu entendi, né? Então ele não, como ele mesmo afirmou, e tô até falando por ele, mas para tentar, até porque houve um pedido de uma dúvida do Dr. Ricardo, mas como o Dr. Marcos falou, ele viu outro, ele achou estranho, ele não confiou nessa prestação de contas. Ele não ficou só nessa questão do registro, né? Senhor presidente, a questão agora fica em relação porque salvo o melhor juízo, os precedentes desse tribunal têm sido de que o registro tem que ser efetivado, até por imposição legal, né? Pelo que eu me lembro, o que a corte tem definido é o seguinte: a dispensa do recibo, mas não do registro,
né? Então, se... pelo que me recordo, teve caso de reprovação. Porque o registro... O que eu me lembro... O que eu me lembro é que quando na prestação de contas do candidato ficou devidamente demonstrado que a doação foi do majoritário, aí foi dispensado o registro e aprovado com ressalvas. Isso eu me lembro bem, porque deu para verificar que realmente aquela doação foi do majoritário. Porque a função do registro na contabilidade é essa. É aferir quem é o efetivo doador, não é outra, né? E por essa razão que é dispensado o recibo, mas não o registro. Porque se dispensar o registro, nós não temos controle algum sobre a contabilidade. Só fazer né? uma parte. Essa questão de Campo Verde ela é grave porque, obviamente, eu particularmente considero grave a ausência de registro de doação estimável de material gráfico, obviamente respeitando a decisão da corte, inclusive acompanhei várias, mas e que não há previsão na resolução e nem da lei, nem na lei das eleições, obviamente, essa questão. Superada essa questão, que existe uma decisão já proferida por essa corte, essa questão de Campo Verde, ela é um tanto quanto grave, porque houve lá vamos dizer assim, um financiamento em larga escala na eleição proporcional lá, que não houve registro algum. Não houve controle na proporcional de quem está financiando basicamente corretamente cada vereador daquela localidade. Essa origem desses recursos tem que se fazer uma análise. Não está se acusando ou se imputando nada a ninguém. O que se está a analisar é que Campo Verde não existe uma confiabilidade nas contas dos candidatos proporcionais que estão nessa situação. Campo Verde se faz necessário uma investigação acerca do financiamento das eleições proporcionais àquele município, porque ocorreram fatos lá com indícios de situação graves com relação à origem dos recursos na eleição proporcional, porque muitos inúmeros casos lá de ausência de registro de doação. E quando você doa material de campanha, não é só isso que vai acoplado. Quem distribuiu esse material de campanha? Quem distribuiu? Quem pagou o cabo eleitoral que foi distribuir isso aí? E o combustível para distribuir esse material de campanha? Entendeu? Não é só o material de campanha que vem acoplado a esse valor. Entendeu? Como é que você me apresenta uma conta zerada, só falando que houve uma doação de material de campanha, sem registro, sem recibo, de um majoritário, e quem distribuiu tem que se analisar. Estava na mesma face? Estava no mesmo o adesivo, que tem que fazer essa distinção, o Dr. Paulo falou, estava no mesmo adesivo, foi distribuído pelo mesmo cabo eleitoral lá do majoritário, foi o majoritário que pagou o combustível, por isso que eu disse, tem que fazer uma investigação, tem que analisar a situação, não se está se acusando, pode ser que ocorreu tudo dentro de uma regularidade igual o Dr. Ulisses disse, pode ser qualquer coisa lá em Campo Verde que tenha acontecido, mas não há confiabilidade. Esse é o argumento nosso com relação a essas questões das contas, dessas contas com irregularidade lá em Campo Verde. Pode ser que tenha um banner lá, um cartaz com o nome de todo mundo lá, nas costas de todo mundo, e o candidato majoritário patrocinou tudo. E outra, você está votando um candidato a vereador, você não sabe quem está a financiar aquele candidato. Você é membro do MST, de repente está votando um candidato a vereador que está sendo patrocinado por um latifundiário, porque sabemos hoje que os partidos não guardam uma coerência ideológica, entendeu? E existem várias situações. Esse caso específico de Campo Verde, a gente tem uma série de restrições, sabe? É isso que eu queria deixar registrado aqui. Obviamente
Esse à parte, desculpa, doutor Ricardo, é só para enriquecer o debate, ainda continua, viu, desembargador presidente, no resguardado direito de, ao final, caso os colegas me convençam, eu posso retornar atrás do meu voto, tá, doutor Ricardo, ouvir Vossa Excelência, ouvir o doutor Paulo novamente, que foi o doutor Rabanet dos argumentos, ouvir aqui o doutor Peleja, nosso doutrinador aqui, e ouvir a experiência do doutor Pedro Sakamoto. Eu gostaria de ouvi-los também, que ao final, obviamente, de forma humilde, eu posso voltar atrás também, nosso entendimento. E desculpa, quero pedir desculpa, tá, doutor Ricardo, pela parte, tá, mas eu acabei não me aguentando aqui, interferindo no voto de Vossa Excelência. Não, muito obrigado, tá? Doutor Ricardo, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, a dificuldade aqui é analisar o seguinte, só para afirmar aquilo que, pelo menos, eu compreendi que a Corte tinha firmado uma posição. Nós, nos casos onde a dispensa do recibo, a Corte, salvo o melhor juízo, salvo engano, firmou um posicionamento que o registro é fundamental. Porque se não for registrado na contabilidade, não há como a Corte aferir. Nos termos da lei, a lei claramente diz o seguinte, as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum, tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. É um preceito que, sem a obediência a esse preceito, a Justiça Eleitoral não tem como aferir quem efetivamente pagou aquela despesa. Então, me mantendo firme nesse aspecto, eu consultaria os eminentes pares se não seria o caso aqui de suscitarmos uma questão de ordem e determinar a conversão do rito. Ou, se ficou claro na contabilidade, a identificação de quem fez efetivamente a doação. Porque se ficar caracterizado na contabilidade que a doação foi feita pelo majoritário, eu penso que seria o caso de aprovação com ressalvas na linha do relator. Estou partindo absolutamente dessa premissa. Isso me parece que ficou claro no processo. Né? Se nós deliberamos, senhor, e Vossa Excelência tem razão, não, é que quando há a alegação de que há uma doação entre candidatos, no entanto, existe o indício de que essa doação efetivamente não ocorreu, nós já reprovamos aqui. Aí é o distinguish. Olha, se não registrar, nós aprovamos com ressalva. Mas se ficar evidenciado ou havendo indícios de que não houve a doação, isso daqui só foi registrado dessa forma pelo majoritário, a gente já reprovou sim. Mas nesse caso... Mas me parece que é o contrário disso. Se não registrou, é o caso de reprovação. Agora, se não registrou, mas eu consigo aferir de outra maneira que a doação foi feita efetivamente pelo candidato majoritário, aí nós aprovaríamos com ressalva. Ou seja, o ônus probandi aí, tem que estar claro, seria do prestador das contas, né? Doutor Pelo Ricardo, que eu entendi, é isso. Permita-me uma parte. Claro. Senhor presidente, o doutor Ulisses, com uma memória muito boa, lembrou, na oportunidade, naquele processo de Campo Verde em que eu tive a oportunidade de votar, em primeiro lugar, eu fiz uma distinção, que a lei não fala do registro, a lei dispensou a emissão do recibo, ponto. Sim. Veio o TSE, no seu poder de regulamentador, acrescentou pela resolução que, embora dispensado da emissão de recibo, deveria o candidato registrar na conta. E eu disse naquele voto que, em princípio, o TSE tinha excedido o poder de regulamentar. Porém, havia apenas uma antinomia aparente, porque essa regulamentação do TSE tinha por finalidade dar uma melhor fiscalização, aquilo que o doutor Marcos falou, dar maior transparência. Então, se no caso concreto tivéssemos nos autos a prova de que foi uma mera irregularidade, aprovava ser com ressalva. E no caso de Campo Verde, pelo que me lembro, havia uma manifestação do órgão técnico pela aprovação. Porém, o próprio Ministério Público, de primeiro grau, trouxe aos autos a comprovação de que aquelas
aquele material gráfico foi declarado na prestação de conta do majoritário. E lá havia, no verso, a referência de que cada candidato a proporcional tinha recebido a quantidade. Então, naquele caso concreto, que nós analisamos aqui, acho que foi mais de um caso, estava claro de que houve um erro formal por parte do candidato proporcional, mas não havia uma irregularidade material. Por quê? Porque o valor tinha sido arcado pelo candidato majoritário e o próprio Ministério Público trouxe a prova, curiosamente, favorável ao proporcional, no sentido de que ele descumpriu uma mera irregularidade de não ter registrado. Então, conciliando uma aparente antinomia, eu votei, acompanhado pelo Pleno, para aprovar com ressalva. Então, se eventualmente esse caso for igual, doutor Marcos, ao votado, eu tenho que acompanhar o desembargador Pedro Sakamoto. E aí, doutor Marcos, eu faço uma parte na tua fala também, porque essa questão do combustível, se foi ou não foi utilizado, é um precedente bem consagrado nesta corte de que nós não podemos julgar por presunção. Se o Ministério Público não trouxe no recurso essa matéria, eu não posso partir da presunção. Isso aqui ficou muito consagrado nessa corte, em outras composições. Então, assim, se é essa matéria, de fato, aí eu não haveria, Vossa Excelência tem razão, que tem que haver o distinguish, mas nesse caso parece-me que não haveria o distinguish, porque seria a mesma situação, até porque veio de Campo Verde. Campo Verde, né? Senhor presidente, eu vou acompanhar o eminente relator, mas quero aqui deixar assentado que a questão da ausência de registro, e aí pedindo vênia até em parte apenas aquilo que o doutor Paulo Sodré disse, não se trata assim de uma mera irregularidade. A regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral, ainda que disse um pouco além do que a norma disse, neste caso, ela é sob a minha ótica, ela é completamente legal, né? E de modo que o ordenamento jurídico eleitoral o recepciona por integral, né? E, portanto, deve ser observado pelos candidatos a questão do registro. Então, fazendo só essa distinção, senhor presidente, em relação à fundamentação, porque considero o registro algo importantíssimo na prestação de contas, nessas hipóteses onde é dispensado o recibo eleitoral, mas acompanho o eminente relator quanto ao seu desfecho final, que é a aprovação com ressalvas da contabilidade, senhor presidente. O doutor Paulo. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator, eu só quero ponderar com o doutor Ricardo que, obviamente, que o poder regulamentar do TSE ninguém questiona, mas esta corte que já teve oportunidade, acho que Vossa Excelência fazia parte da composição, numa matéria muito interessante, em que o Ministério Público Eleitoral sempre pedia, foi julgado como contas não prestadas, quando a parte era intimada para esclarecer e não fazia esclarecimento. E essa corte entendeu que, como o próprio Código Eleitoral diz, que o poder regulamentador é limitado pelo Código Eleitoral, que diz que o TSE não pode inovar com todas as letras. Foi esse o raciocínio entendido. Então, ele pode regulamentar, mas ele não pode criar deveres não previstos na legislação. Então, nós temos que estar sempre atentos ao TSE nesse sentido. É o órgão máximo, mas não pode tudo. Então, toda vez que o TSE extrapolar o seu poder regulamentador, embora ele seja legítimo, cabe ao órgão julgador, qualquer que seja, reduzir essa capacidade, se entender a ilegalidade. E nesse voto meu aqui, eu trouxe essa discussão novamente, né? Embora a princípio fosse ilegal, mas havia, sim, princípios públicos que autorizavam, que era a questão da transparência. E com essas considerações, senhor presidente, eu acompanho o relator. O doutor Peleja. Senhor presidente, essa discussão, eu sou mais novo aqui, né? Até me gela a espinha, dói meu estômago quando me chamo de doutrinador, não sou nada disso, estou aprendendo aqui, mesmo que meu livro é de direito processual, doutor Marcos. Mas, assim, o que eu queria pontuar é o seguinte: primeiro, em relação ao poder normativo das resoluções do TSE, tem sido muito profícuo, mesmo em situações nas quais ele transborda os limites, como se deu no caso da
do Casimiro Estrela, que houve a disciplina ali do artigo 29 da Constituição Federal. Posteriormente, o Constituinte ele editou o artigo 29A. Então, ele tem que ser profícuo. No caso concreto, eu, né, atento bem à ponderação do Dr. Marcos Faleiros, eu não consegui verificar a distinção, nesse caso concreto, dos julgados citados pelo desembargador Pedro Sakamoto, né, julgado de Lavra Dr. Rodrigo Curvo e de Lavra Dr. Paulo Sodré. Eu gostaria de destacar aqui o que foi, assim, a meu sentir, essencial, porque houve uma ação cautelar 29275, que está em apenso, ela comprovou, né, por intermédio dessa cautelar, verificou-se que houve essa doação de santinhos do candidato ao pleito majoritário. Então, houve essa doação, ficou paradigmático. Me parece que a resolução ela extrapolou, no sentido de que há necessidade de haver esse registro, mas assim, qual que é a finalidade da questão, da situação? A finalidade é justamente saber se houve essa doação e qual que foi esse valor. Então, nesse caso concreto, é extremo de dúvida, salvo respeitando o posicionamento em contrário, é extremo de dúvida que a situação se adequa aos precedentes indicados. E esse atrelamento a esse precedente é muito importante. Daí porque eu ressalto a necessidade da edição da súmula, senhor presidente. Mas, assim, o doutor Paulo Sodré assentou-se regularidade formal que conduz ao apontamento de ressalva a prestação de contas zeradas sem registro de receita oriundo de dinheiro relativo ao material de campanha eleitoral, mas com elementos suficientes a demonstrar a doação recebida do candidato ao cargo majoritário. No mesmo sentido, ainda, mesmo não tendo registrado os valores, diz a ementa, do material gráfico em sua prestação de contas, comprova por qualquer meio idôneo que o doador de fato repassou o referido material. No mesmo sentido, o julgado do Dr. Rodrigo Curvo. Então, assim, não consegui verificar a distinção nesses casos concretos para mim. O digno relator ele atrelou perfeitamente e eu estou manifesto no sentido de acompanhar o relator. Então, o que a gente tem que tomar cuidado, eu penso, é que a jurisprudência ela oscila de acordo com o fato, né? Eu acho que primeiro nós temos que interpretar bem o fato para saber se aquele fato ali que está sendo colocado a apreciação do plenário, ele coaduna e conecta com a jurisprudência, o entendimento dessa corte, né? Porque senão a súmula em si ela vai contribuir, mas não quer dizer que vai ter súmula e aí a gente vai aplicar linearmente. Cada caso concreto ela tem que ser interpretado. Primeiro eu interpreto o fato. Aquele fato é o mesmo que deu ensejo, que deu origem àquela súmula, que deu origem àquela jurisprudência, né? O doutor Marcos fez uma ponderação aqui, até eu estava aqui a conversar com o Procurador-Geral Eleitoral, de que que deve-se ter uma preocupação maior junto àquele município, porque está sendo recorrente, né, a essa última eleição, a conduta dos candidatos, né, e que, no primeiro momento, acena por uma possível organização em termos de combinação, né, de comportamento, né, porque está sendo linear. Aí o procurador quer a palavra, por gentileza. Excelências, em consideração aos argumentos apresentados pelo Dr. Marcos Faleiros, muito bem fundamentado, e também em consideração ao argumento do Dr. Paulo, né, que aduziu que, no caso, não poderia ser julgado aqui por presunção, né, necessário investigar o fato. Eu solicito a Vossas Excelências, requeiro a Vossas Excelências que sejam remetidos cópias desses autos para o Ministério Público em Campo Verde, para que lá se apure se eventualmente houve fato criminal, né? Outros fatos, considerando-se que na seara eleitoral, no presente data, nada poderia ser feito no que tange aos mandatos desses prefeitos. Então, desses vereadores, perdão.
Então, Excelência, esse é o requerimento que eu faço nesse julgamento, que sejam encaminhadas cópias integrais ao Ministério Público em Campo Verde para que ele apure se de fato houve, né, o que houve lá em relação a esses fatos. Todos estão de acordo? Essa que é uma deliberação, acho que até uma obrigação, um dever desse tribunal, né? Tomando conhecimento de um fato que a cena sinaliza, pode estar a sinalizar alguma conduta ilícita, né? Eu confesso que no caso concreto, eu não vislumbrei, com todo o respeito, pode ser que eu esteja enganado, mas eu não vislumbrei sequer um início de possibilidade, pelo que tem aqui, de ter havido algum delito. No entanto, né, eu estou de acordo, mas ressalto, né? Como o doutor Pellegio colocou, tá provado que teve a doação aconteceu, ela só não foi registrada, né? Mas eu estou de acordo, apurar nunca é demais. É só apenas para investigar, ninguém está a dizer aqui... Senhor presidente. Eu estou com o processo aqui, ó. Realmente aqui tem a foto do recorrente e, aliás, do recorrido, é aqui no verso do prefeito. É da majoritária e proporcional. E tem a nota fiscal aqui, comprovando que foram confeccionados santinhos 7x10, 4x4 cores, tal. Então, aqui vem a relação de todos os candidatos do qual foram beneficiados nesse mesmo sentido. Em relação à nota fiscal da Prefeitura de Cuiabá, né? Apesar de... ISQN, né? É imposto, né? Por isso que está com a nota exatamente. fiscal. E aqui consta o valor do documento, né? Da nota fiscal e etc. Realmente está comprovado aqui pela contabilidade que ele fez essa doação, né, o prefeito, para todos esses candidatos com esse santinho em frente de veto, ao mesmo tempo fazendo propaganda do prefeito. Bom, aí já, né? Aí já é uma outra questão, é que nós, né, não é o caso de estar em julgamento aqui, né? Senhor presidente. A princípio, né? Sim, quanto a isso aí. Senhor presidente, só gostaria de fazer uma pontuação, se me permite, doutor Marcos Alice. Assim, até me preocupou um pouco, né? Parece que o tribunal está coadunando com alguma situação que está ilícita, que está acontecendo. Eu penso que, no caso concreto, nós não podemos fazer com que essa presunção interfira no julgamento do caso. Agora, que tem que ser apurado, já tinha que ter sido apurado. Então, assim, surgiu posteriormente, nada obsta que seja apurado. Tem que ser apurado e incisivamente. Mas, no caso concreto, seria, assim, a meu sentir, seria uma esfera penal, uma esfera civil, e é o sócio ulterior. E essa instância... Doutor Pellegio, eu agradeço a sua intervenção. Isso não vai constar da conclusão do voto. Isso vai constar apenas na ata que o tribunal deliberou por solicitar o órgão competente que faça a investigação geral, não é especificamente este ou aquele. É geral. Porque foi o colega que trouxe aqui uma preocupação, ele manifestou uma preocupação. E essa preocupação de inúmeros processos oriundos daquele município tem despertado realmente uma atenção. Então, é só isso. Não no caso aqui concreto. Senhor presidente, cremos que com relação a essa temática, de maneira geral e de maneira específica com relação ao município de Campo Verde, em especial com o julgamento do Acórdão 26.283, de relatoria do Dr. Paulo César Alves Sodré,
e com o julgamento do presente caso concreto, de relatoria do desembargador Pedro Sakamoto, cremos que a situação, a questão ficou muito bem resolvida, obviamente, juridicamente, no qual os argumentos trazidos aqui, eu levantei a minha preocupação, os argumentos trazidos aqui pelos pares e logo depois a manifestação da Procuradoria, me convenceram inclusive da questão de se fazer as devidas distinções com relação à questão de Campo Verde, que o desembargador prontamente mostrou que existe frente e verso do majoritário proporcional, as notas que o Dr. Paulo Sodré bem recordou, a questão da jurisprudência de que na prestação de contas o julgamento com base em presunções ele tem uma certa problemática, de forma que para unificar a questão, já com essa atual composição, com vistas já à eleição vindoura, estamos a acompanhar o Dr. Pedro Sakamoto no seu voto, aí para ficar de forma unânime e aqui ratificar aí o pedido do excelentíssimo procurador, já justamente no sentido de que eventual ilícito civil eleitoral pode ter ocorrido, porque, como eu disse, existem presunções até de doação estimável acoplada, vamos dizer assim, agregadas a essas propagandas, né? Como eu disse, combustível para entrega desse material, cabo eleitoral, etc., que, né, na verdade, tem que ser melhor averiguado. Existem, vamos dizer assim, não é prova, mas existem uma fumaça aí, existe um fumus comice delicti, ainda que vago, entendeu? Mas já justificar pelo menos um pedido de informação, ou um PIC, né? Agora pode ser, ou alguma investigação civil até, no âmbito do Ministério Público Eleitoral lá, talvez não no âmbito criminal, não sei, fica a critério do Ministério Público a análise dessa questão, inclusive até pelo próprio arquivamento de plano, né? Caso ele entenda lá. Mas há necessidade de uma melhor análise dessa questão específica de Campo Verde, justamente com base que nós discutimos aqui nessa presunção. E deixei aqui minha preocupação, mas deixo claro que foram todas esclarecidas aqui pelo Pleno e acompanho o relator. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a intervenção. Eu vou proclamar o resultado, depois vou fazer algumas anotações. O Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalva as contas de campanha, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. Essa é a conclusão desse julgamento. Apenas para vou fazer constar, como eu já havia dito, em ata, o requerimento do digno Procurador Regional Eleitoral e determinar a Secretaria que, no ofício a ser encaminhado à autoridade competente, faça acompanhar de cópia de todos os acordos concernente a essa matéria naquele município, naquela zona eleitoral, para que seja verificado. Na sequência, eu trago a julgamento o processo 2.7 da relatoria agora do doutor Ulisses Rabaneira dos Santos. É o 50.921/2016, é um recurso eleitoral, prestação de contas, também daquela zona eleitoral. Desta feita, o recorrente é Socorro dos Santos Souza e a parte recorrida, Ministério Público Eleitoral. Com a palavra o digno relator. Senhor presidente, eminentes pares, a questão distingue da anterior. Vou resumir a vossas excelências sem deixar de passar todas as informações para o julgamento. Um recurso eleitoral interposto por Socorro Santos Souza contra a sentença proferida pelo juiz da 12ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha, eleições 2016. A sentença que desaprovou a prestação de contas o faz sob a fundamentação de que a candidata omitiu despesa no valor de R$ 184,01, referente à nota fiscal número tal,
que foi a aquisição de combustível, por configurar grave irregularidade. Em razões recursais, a recorrente afirma que não realizou a despesa proveniente dessa nota fiscal e, para tanto, juntou declaração do posto Convés de que houve um equívoco na hora de identificar o destinatário do combustível, que por falha humana foi emitido em nome de eleições 2016 Socorro dos Santos Souza, vereadora. Juntou também aos autos relatório de contas a receber emitido pelo posto, em que não consta a nota fiscal número tal dentre os abastecimentos realizados pela campanha. Ao final, requeriu o provimento do recurso para reformar a decisão atacada para aprovação da prestação de contas. Nas contrarrazões, o recorrido pugnou pelo improvimento do recurso e a douta Procuradoria emitiu parecer pelo provimento parcial para que sejam aprovados com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer, excelência. O relator para o voto. Senhor presidente, eu estou afastando a argumentação da recorrente no sentido de que não foi feito, não foi realizada essa despesa pela campanha, tendo em vista que isso, a meu juízo, não ficou devidamente demonstrado, a nota não foi cancelada. No entanto, eu estou aprovando as contas com ressalvas, tendo em vista o valor diminuto, com base nos entendimentos dessa corte, adotando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. E, ao final, estou fazendo também, consignando no voto, a possibilidade de, desde logo, aprovarmos com ressalvas, tendo em vista que, sem a necessidade de conversão de rito. Estou aprovando com ressalvas, senhor presidente, dando parcial provimento ao recurso. Há algum voto divergente? Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para aprovar com ressalvas as contas, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Pedro Sakamoto, o 2.9 é o processo 28.174/2016. É um recurso eleitoral, prestação de contas também de candidato ao cargo vereador, desta feita da zona eleitoral de Juína, eleições 2016. Tem o recorrente o Marcos Roberto da Silva. O senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcos Roberto da Silva, candidato a cargo de vereador do município de Juína, contra sentença proferida pelo juiz da 35ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha frente às eleições de 2016, em razão da omissão de despesas no montante de R$ 80. O recorrente sustenta, por intermédio de sua petição recursal, que o gasto de R$ 80 em material gráfico é inexpressivo, irrisório, sendo impossível tal quantia caracterizar abuso de poder econômico. Aduz ainda o recorrente que a atual jurisprudência dos tribunais eleitorais não autoriza por si só a rejeição da prestação de contas, notadamente se o gasto é inexpressivo e ausente prova de má-fé do candidato. Ao final, reiterar a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que seja dado provimento ao recurso eleitoral interposto, aprovando com ressalva a prestação de contas em exame. Por sua vez, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso, vez que a irregularidade detectada representa a integralidade dos gastos contratados pelo recorrente. É o relatório. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer, excelência. Ratificado o parecer pelo desprovimento do recurso, o relator para o voto. Eminentes pares, conforme relatado, por esse recurso eleitoral interposto por Marcos Roberto da Silva, já estou com o Marcos Faleiro na... Desculpe, doutor Marcos. Uma verdadeira lavagem Marcos Roberto da Silva, candidato ao cargo de vereador do município de Sorriso. Sorriso? Não. Juína, desculpe. Eu vou fazer a correção aqui, porque... não é Sorriso, desculpe. Aqui tá Sorriso, mas é Juína. Contra sentença preferida pelo juiz da 35ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha frente às eleições de 2016. Ressalto que a decisão combatida julgou desaprovar a contabilidade e análise, porquanto concluiu que não foram contabilizados os gastos montante de R$ 80. Nesse contexto, destaque a consta da base de dados da Justiça Eleitoral uma nota fiscal emitida pela empresa gráfica editora Gerdan Limitada, em nome do recorrente, no valor supramencionado, que, no entanto,
não foi identificado na prestação de contas em apreciação. Em abono à sua tese, o requerente asseverou que a despesa detectada é inexpressiva e que a jurisprudência dos tribunais eleitorais não indica a rejeição da prestação de contas quando for oportuna a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em que pese a tentativa do candidato de legitimar a inconsistência contábil, entende que persiste a irregularidade apurada, por quanto as razões recursais deduzidas, o requerente não formulou argumentos suficientes para justificar o vício detectado, de maneira que pairam dúvidas sobre a origem e o destino exato dado ao valor arrecadado e utilizado para a quitação da despesa omitida. Seria o caso, portanto, de desaprovação das contas, ante o descumprimento da obrigação versada no artigo 48, inciso 1, a linha G da Resolução 23463 de 2015. Contudo, apesar da irregularidade constatada representar a totalidade do volume de recursos arrecadados e despendidos na campanha, eis que a contabilidade foi entregue zerada, o valor irrisório em termos globais, a saber, R$ 80, justifica a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade para homologar com ressalvas a conta do requerente. Nesse sentido, trago a colação julgado do Tribunal Superior Eleitoral e vou poupar da leitura e concluo. A propósito, para melhor ilustrar esse debate, destaque somente do voto condutor do arresto colacionado, vazar nos seguintes termos. Esse aqui é do voto e em situações tais, impõe-se aplicar o artigo 30, inciso 2, parágrafo 2º da lei, parágrafo 2º-A da lei 9.504, que vou poupar da leitura. Destaque ainda que, nesse diapasão, que o requerente obteve inexpressiva votação, apenas 21 votos computados. Situação essa que evidencia que o requerente não teve intenção deliberada de evitar o controle efetivo da Justiça Eleitoral na verificação de recursos arrecadados e empregados na campanha. Diante disposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso interposto por Marcos Roberto da Silva para aprovar com ressalva suas contas de campanha referentes às eleições de 2016. É com o voto. Algum voto divergente? Ficou bastante clara a matéria. Pois não. Isso é uma situação nova, né, que foi trazida aqui no tribunal. Eu não tinha, essa questão não foi, pelo menos na minha presença, ainda não havia sido julgado, que é uma situação diferente, de modo que se trata de uma prestação de contas, salvo engano, zerada, em que houve uma omissão de despesas no valor de R$ 80, em que está se aplicando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, considerando como valor irrisório ou pequeno R$ 80, está a se aplicar, está a se aprovar com ressalvas as referidas contas, ainda considerando a inexpressiva votação como 21 votos computados, apenas isso que teve. É uma situação em que nós não temos um paradigma, porque as contas, no caso, foram totalmente zeradas. Analisando aqui, notadamente em situações de contas zeradas, realmente é uma situação que deixa, eu quero aqui só deixar registrado que eu fico um tanto quanto preocupado quando o candidato apresenta uma conta zerada e de repente aparece alguma despesa. Mas nessa situação, pelo contexto do que se trata, pelo valor de R$ 80, teve 21 votos. Isso aqui, aparentemente, pelo relatório que foi apresentado, está mais para uma desorganização, alguma questão dessa forma que não vá atrapalhar aqui a análise das contas. Houve mais, parece um abandono, enfim. Eu só quero chamar a atenção da corte, porque realmente é uma situação nova, contas zeradas em que aparece uma omissão de despesas. Mas no caso concreto específico, eu vou acompanhar o relator, mas eu vou ressalvar da possibilidade de, em situações semelhantes, em que apresente pequeno valor, mas em outro contexto, em me pronunciar de forma divergente
desaprovando as contas. Mas nesse caso específico, pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade, vamos acompanhar o relator. Obrigado, senhor presidente. Há alguma outra fala em complementação? Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas de campanha, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância do parecer ministerial. Aqui se encerra, portanto, essa presente sessão. Eu agradeço a participação de todos e aqui, em especial, ao doutor Pedro, que nos deu o prazer de ter a sua companhia nesta manhã. Meu muito obrigado a todos.